A peste negra é uma doença causada pelas pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas têm contato com os seres humanos, a transmissão da doença acontece. Os historiadores acreditam que a peste negra surgiu na Ásia Central. Surgindo na Ásia Central, ela rapidamente se espalhou por toda a Ásia e Europa continentais. A transmissão da peste bubônica ocorreu através de ratos que apresentam pulgas infectadas com a bactéria causadora da doença. A bactéria é transmitida aos humanos por meio da picada das pulgas. A peste negra, ou peste bubônica, foi uma das maiores pandemias mundiais. Durou na segunda metade do século XIV, de 1346 até 1353. O pico na Europa foi de 1347 até 1351 e matou 1/3 da mesma. A peste negra, ela foi uma doença, que ela fazia com que a pele criasse umas bolhas assim de pus e explodia. Isso levava à morte das pessoas. Naquela época as pessoas não tinham muito conhecimento sobre a medicina, então elas não sabiam o que era aquilo, e como a igreja era muito influente naquela época, as pessoas acreditavam que aquilo era um castigo divino, um castigo de Deus, e os pecadores de Deus iam ficar com aquela peste. Então as pessoas não estudavam como elas poderiam se proteger. E então elas se protegiam com umas roupas pretas, os médicos, com umas roupas pretas, com uma máscara que parecia um de pássaro lá. Nessa máscara, tinha um bico assim, e nesse bico eles colocavam várias ervas aromáticas e coisas assim pra dar porque eles acreditavam que era transmitido pelo cheiro. Mas não era, E naquela época as pessoas estavam muito amedrontadas e sem saber o que fazer. Então elas começaram a usar receitas e crenças que elas não tinham nenhum embasamento científico para aliviar suas dores. Então eram receitas e crenças da igreja assim que não funcionavam. E uma das grandes preocupações era evitar que a enfermidade evoluísse e que surgisse miasmas, que são odores extremamente desagradáveis, considerados na época como uma das principais causas da infecção, E não eram as principais causas da infecção, porque eram fatos. O bacteriologista francês de origem suíça, Alexandre Yersin, descobre em 20 de junho de 1894 o bacilo da peste bubônica. Em Hong Kong, identificou também o rato como vetor da epidemia. Na era medieval, era comum a morte dos pacientes entre 2 e 7 dias após o aparecimento dos sintomas. Hoje em dia, com o avanço da medicina, a doença pode ser tratada e a taxa de mortalidade por peste negra é baixa. O tratamento é feito com antibióticos e há necessidade de isolamento durante cerca de 6 dias. O resultado foi catastrófico, pois a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou na morte de milhões de pessoas. As estimativas mais tradicionais falam que cerca de 1/3 da população europeia morreu por causa da crise da peste negra, mas algumas estatísticas sugerem que a quantidade de mortos possa ter ultrapassado a metade da população europeia. O primeiro e o maior surto ocorreu entre 1348 e 1350. Mas outros surtos aconteceram ao longo de todo o século XIV. A peste foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720, quando o último surto foi registrado em Marsella, na França. A atuação da doença na Europa ao longo de todo o século XIV contribuiu para uma redução populacional drástica. As estimativas tradicionais falam que a enfermidade foi responsável pela redução de 1/3 da população do continente europeu, mas alguns historiadores, como Jacques Le Goff, têm trazido novos dados e demonstrando que a quantidade de mortos possa ter sido maior que isso. Le Goff fala que entre metade e 2/3 da população europeia possa ter morrido por causa da doença, e em alguns locais, como Inglaterra, ele sugere que a mortalidade esteve na casa dos 70%. Logo após o fim dos piores surtos, o efeito da praga já eram sentidos na sociedade. Uma das principais mudanças foi a disponibilidade de trabalho e o aumento da concorrência de espaços. Foi reduzido o número de servos.